Glória a Deus, aleluia. Poderoso é o Senhor, Deus maravilhoso e santo, Rei de toda a terra é o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a tarde de domingo de cada irmão. Em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Boa tarde, graça, Pai do Senhor, Suzane, Misael, Valdecir, Deus abençoe. Deus abençoe meus irmãos. Me perdoe aí ontem. Eu não consegui gravar a oração, meus irmãos. Vocês estão me vendo bem, irmãos? Pai do Senhor, Edilene. Tem uma criança brincando aqui, irmãos. Por isso, vocês vão ouvir aí uma vozinha no fundo. Irmãos, que Deus abençoe vocês nesta tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês nesta tarde de domingo, meus irmãos. Como eu não consegui fazer oração ontem, então hoje será o nosso quarto dia deste propósito de oração, buscando o reino de Deus. Hoje eu quero pregar sobre o reino de Deus para os arrependidos. Aleluia. Mas antes disso, nós vamos entrar em oração agora. Vamos clamar ao Senhor em oração nesta hora, em nome de Jesus. Vamos buscar ao Senhor em oração, meus irmãos, em nome de Jesus. Nesta tarde de domingo é um privilégio, meus irmãos. Temos a oportunidade agora de podermos clamarmos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor. Eu convido você também, neste momento. Talvez seja um domingo de descanso para você. Talvez seja um domingo com a sua família. Eu não sei, meus irmãos, mas se você pode, nesta hora, também clame ao Senhor. Apresente a sua vida em oração diante do Senhor, crendo que o Senhor está nos ouvindo, ouvirá o nosso clamor e moverá sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos clamar, meus irmãos, como eu disse aqui, qualquer barulhinho aí de gritinho, aleluia, não liguem, é porque minha filha está brincando aqui, está acordada. Eu vou virar aqui para vocês verem ela, olha. Ah, não consigo, ali, ó. Certo? Em nome de Jesus. Então vamos clamar, vamos orar ao Senhor. E depois nós vamos meditar nessa palavra poderosa. A palavra de hoje está uma palavra poderosa, como toda a Escritura é, meus irmãos. Vamos clamar em nome de Jesus. Nesta tarde vamos meditar nesta palavra, o reino de Deus para os arrependidos. Glória a Deus. Vamos clamar neste momento, meus irmãos. Deixa eu me ajoelhar aqui. Vamos entrar em oração. Em nome de Jesus, se você sentir no coração, compartilhe com alguém esta oração. Se você sentir no coração, deixe seu like para alcançar outras vidas. Em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus.
Poderoso, poderoso é o Senhor, aleluia. Deus fiel e tremendo, aleluia. Santo, santo tu és, Senhor, aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso, altíssimo e eterno Pai. Senhor, meu Deus, nesta hora, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença nesta tarde de domingo. Nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para clamar o Teu nome agora, Senhor. Nos apresentamos, meu Deus, diante da Tua presença gloriosa e santa, Senhor, clamando ao Deus do céu agora. Senhor, meu Pai, hoje é o 4º dia, ó Deus, desse propósito de oração. Hoje é o 4º dia que estamos clamando, meu Senhor, e buscando o Teu reino e a Tua palavra, Senhor. Pai, estamos nos colocando agora em oração para dizer ao Senhor: manifesta, ó Deus, o Teu reino sobre a nossa vida. Manifesta, meu Pai, o Teu reino sobre nós, Senhor. Manifesta o Teu reino sobre a vida do Teu povo, Pai. Aleluia, glória a Deus. Manifesta o Teu reino, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Manifesta o Teu reino sobre a nossa família, Senhor. Manifesta o Teu reino sobre as vidas que aqui estão clamando, Pai, nesta tarde. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, em cada casa agora, em cada lar, Santo Espírito, nesta hora, aleluia, que está chegando, meu Senhor, esta oração, ó Pai, que o Senhor venha, Espírito Santo, sobre esses lares neste momento. Que o Senhor venha, Espírito Santo, sobre esses lares agora, manifestando o Teu poder, a Tua graça, o Teu Santo Espírito, Senhor amado, aleluia, levantando, Senhor, aleluia, fortalecendo, curando, restaurando, movendo, aleluia, o reino de Deus, Senhor, sobre esta casa. Ó Pai amado, queremos estar, Senhor, debaixo do Teu governo, debaixo da autoridade do Senhor. Queremos reconhecer nesta tarde que Tu és, Senhor, o Deus da nossa vida. Queremos reconhecer nesta tarde, meu Pai, aleluia, Senhor, que nos colocamos agora debaixo desta autoridade, debaixo deste reino poderoso, debaixo, meu Senhor, deste domínio. Oh, glória ao Teu nome, Senhor, aleluia, reconhecendo agora, Santo Espírito, louvado seja Deus, aleluia, que o Senhor, meu Pai, pode mudar a nossa vida, que o Espírito de Deus, aleluia, pode transformar, aleluia, o nosso ser completamente, Senhor. Toca nesta hora, Espírito de Deus, toca, vem levantando as vidas, meu Senhor, vem restaurando, ó Pai amado, aleluia, os corações que necessitam, Pai, que a Tua presença, meu Deus, nesta hora, que a Tua presença, Espírito Santo, visite as almas, meu Senhor, que a Tua presença, Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, restaure a nossa vida. Ó Deus, estamos aqui nesta hora de oração gloriosa e poderosa que Tu nos preparaste, ó Deus amado, aleluia, para clamar ao céu agora. Ó Deus Santo, ó Deus poderoso, visita, meu Senhor, e entra com solução, entra com resposta, entra com cura, com transformação, com milagre na vida e no pedido, Senhor, do Teu povo, Pai. Senhor, nós reconhecemos diante da Tua presença que é só Tu, Pai, aleluia, pode operar em nossa vida. Reconhecemos nesta tarde, Senhor, que é só Tu és Deus, ó Pai, que lindo Tu és, Senhor. Reconhecemos, ó Pai amado, que nesta tarde de domingo, Senhor, enquanto nós oramos nesta tarde, o Senhor está a trabalhar. Reconhecemos, ó Pai, cremos neste momento glorioso de oração, Santo Espírito, que enquanto nós oramos, ó Pai,
que enquanto, meu Senhor, nós clamamos agora a tua presença, o Senhor está a trabalhar, Senhor, nas vidas, o Senhor está a trabalhar, meu Deus amado, em corações, ó Pai. Eu creio, Espírito de Deus, aleluia, alcança nesta hora, alcança nesta tarde, Senhor, estenda as tuas mãos de poder, estenda as tuas mãos de graça, estenda as tuas mãos de misericórdia, estenda as tuas mãos de virtude sobre as almas, ó Pai. Meu Deus amado, eu não sei, Senhor, neste momento, como se encontra este coração, o que esta pessoa tem passado na sua vida, quais são suas guerras, quais são suas lutas, meu Senhor, quais são as adversidades, ó Pai, mas eu tenho certeza nesta hora, que o teu Espírito Santo, que é vivo, que é real, e que é poderoso, Pai, aleluia, pode agora, meu Senhor, ir além da tela deste telefone, e tocar aí nestas almas, Espírito Santo, e tocar aí, Senhor, nesses corações, ó Pai, vem restaurando, meu Deus amado, a força do teu povo, Senhor. Se porventura agora houver alguém aqui, Senhor, se sentindo cansado, se sentindo, aleluia, entristecido, se sentindo fraco no meio da caminhada, sem força para, aleluia, avançar, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre ela agora, renovo de força, vigor do céu, Senhor. Meu Deus, eu sei, ó Pai, que as lutas desta vida, que os intempéries desta vida assolam o barco do nosso ser. Eu sei, Senhor, que enquanto estamos nesta terra, Senhor, passaremos por momentos de aflições, mas nós não podemos perder o foco, não podemos perder o alvo, não podemos perder, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não podemos perder a nossa coroa, oh meu Pai, aleluia. Dá-nos força, Senhor, para não desistir, dá-nos força, meu Pai, para perseverar, Senhor, pois diz a tua palavra que aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Ao Espírito de Deus, não permita, Pai, que esta pessoa pare, não permita, meu Senhor, que esta pessoa desanime, não permita, Espírito Santo, aleluia, que esta pessoa se abata, meu Senhor, mas que nessa tarde, meu Pai, eu clamo agora, vem sobre ela, Espírito de Deus, vem restaurando agora, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, que todo levante nesta tarde, meu Senhor, que toda obra do inimigo, ó Pai, que toda situação, aleluia, no mundo espiritual, meu Senhor, forjada e preparada, toda arma, meu Senhor, diz a tua palavra, em Isaías 54:17, toda arma forjada, preparada, contra a nossa vida, não prosperará. Oh, glória, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos do Senhor. Meu Deus, nenhuma arma forjada, levantada contra a vida desta pessoa prosperará, Senhor, porque a garantia é a tua palavra, é a tua palavra que nos garante isso, meu Deus. Está escrito, meu Senhor, e nós venceremos, ó Pai, debaixo do poder e da autoridade da tua palavra. Tua palavra, Senhor, é a nossa fonte de vida. Tua palavra, meu Senhor, é a nossa fonte de vitória. Tua palavra, meu Senhor, aleluia, é a nossa fonte, aleluia, de graça, de poder, Senhor, é a tua palavra. Meu Deus, nós oramos a tua palavra nesta tarde, Senhor, declaramos as escrituras em nossa vida, declaramos os versículos em nossa oração, Pai, aleluia, tomamos posse desta palavra sobre a nossa vida agora, que nenhuma arma forjada, oh glória, nenhum plano diabólico, Senhor,
nenhuma estratégia do adversário preparada contra a vida desta pessoa, contra a sua família, prosperará, Senhor amado. Todo plano de Satanás, Senhor, será frustrado. Eu não sei, Senhor, aonde é que o inimigo tem trabalhado. Eu não sei, meu Senhor, quais são as situações que ele levantou, Pai, as estratégias que ele tem levantado, mas eu sei que da mesma maneira que ele se levantou, Senhor, ele cairá, porque Tu és o Deus da nossa vida. É o Senhor que vai à nossa frente, meu Deus querido. Como o Senhor disse para Ciro em Isaías 45: eu irei adiante de ti, Ciro, aleluia, derrubarei os portões de bronze, quebrarei os ferrolhos de ferro, oh glória, tomarei pela tua mão direita e te direi: não temas. Ah, Senhor, Tu és, ó Pai, o Deus que estava com Ciro, rei da Pérsia, para vencer a Babilônia e libertar o povo de Israel. É o Deus que está conosco, aleluia, que sustenta-nos com Tua mão poderosa, que nos segura com Tua destra fiel, Senhor. Pai querido, eu clamo agora, eu clamo nesta hora, que muralhas, aleluia, caiam por terra, que ferrolhos de ferro sejam quebrados pelo poder do Teu nome, da Tua presença, Senhor. Ah, Jesus, que não permaneça de pé diante de nós, para a glória do Teu nome, meu Senhor. Davi disse: meu Deus, aleluia, com meu Deus eu saltarei muralhas, aleluia. Algumas muralhas da nossa vida podem parecer intransponíveis, mas com o Senhor nós saltaremos muralhas, com o Senhor nós venceremos, aleluia. Com o Senhor, aleluia, esta muralha vai cair por terra, nós saltaremos por cima dela. Ah, Senhor, quantas das vezes, meu Deus, o inimigo se levanta em nossa vida, como se levantou Golias contra o povo de Israel. Por 40 dias Golias afrontava, por 40 dias Golias amedrontava todo o exército de Saul, aleluia. Mas houve um cheio do Espírito Santo, oh glória, tomado do Espírito Santo. O Espírito nos dá coragem, o Espírito nos dá ousadia, o Espírito nos dá certeza de vencer batalhas com o Senhor. Davi disse para Golias naquele dia que foi levar comida para os seus irmãos, aleluia: quem é esse incircunciso, aleluia, que blasfema, que afronta o Deus de Israel? Israel tem Deus, oh glória, a igreja tem Deus, aleluia, oh glória. Esse Deus é vitorioso na batalha. Oh, que lindo é o Senhor. Davi disse, oh glória a Deus, aleluia, para Golias: não importa o teu tamanho, não importa o tamanho da tua, o peso da tua armadura, não importa o meu tamanho, quem guerreia por mim é o Senhor. Tu vem contra mim, Golias, com espada, com lança, com pau, mas eu irei contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a qual tu tem afrontado, e este Deus me dará a tua cabeça ainda hoje. Ai, que lindo, meu Senhor, porque não importa o tamanho do Golias que se levantou, nós iremos contra ele, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. O Senhor entregará a cabeça dos inimigos em nossas mãos, aleluia. Não prevalecerá, meu Senhor, diante de um crente fiel, de um justo na tua presença, não prevalecerá, meu Pai. Inimigos, meu Senhor, se levantam para nos colocar medo. Ah, Senhor, o diabo trabalha através do medo. Quantas das vezes, Senhor amado, Satanás colocou setas de medo nos corações, medo de não conseguir, medo de morrer, medo de não dar certo, medo de tantas coisas, Senhor amado. Mas eu clamo agora pelo poder do teu nome, aleluia. Estamos orando agora debaixo da autoridade e do nome poderoso
poderoso, 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 poderoso do Cristo vivo. Há poder neste nome, há poder neste nome, aleluia. Eu não estou orando agora no meu nome, Clarice, até porque, meu Senhor, meu nome não tem poder para nada, aleluia. Eu estou orando com os meus irmãos agora, é debaixo da autoridade que há no nome do Cristo vitorioso, do Cristo cavaleiro do Calvário, do Cristo vencedor da morte. É no teu nome que os demônios recuam, é no teu nome que a enfermidade sai, é no teu nome que a depressão não resiste, é no teu nome, oh glória a Deus, aleluia, que a angústia não pode permanecer, é no teu nome que o espírito do medo tem que sair, é no teu nome, oh glória a Deus, aleluia, que obras de feitiçaria são quebradas, é no poder do teu nome, aleluia, que mortos se levantam da tumba, é no poder do teu nome, oh glória, que câncer é expelido, é no poder do teu nome, calamaçou, bedaranha, é no poder do teu nome, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, é no poder do teu nome que venceremos, é no poder do nome do Cristo vitorioso que nós venceremos, oh glória. Eu sinto a graça e o fervor do Espírito de Deus na minha alma agora, oh que lindo, Senhor. Que é lindo, meu Senhor. Satanás quer apagar a chama, o fervor no coração da igreja. Quantas pessoas frias, quantas pessoas, ó Pai, perderam o fervor da oração. Quantas pessoas, meu Senhor, aleluia, perderam o fervor na presença do Senhor em um culto. Quantas pessoas, ó Pai, ficam desanimadas, meu Senhor, em um culto, meu Pai. Quantas pessoas, ó Pai, estão nem aí, estão dormindo, meu Senhor, mas nós não queremos nesta tarde, Espírito de Deus, aleluia, nós não queremos nesta tarde perder o fervor. A chama do Espírito de Deus acenda nos corações, ó Pai, a chama do teu Espírito acenda nos corações, meu Senhor amado. A chama, aleluia, do teu Espírito no coração da igreja, meu Deus e meu Pai. É bem verdade, Senhor, que temos vivido dias de apostasia. É bem verdade, meu Senhor, que temos vivido dias onde a frieza espiritual e o engano tem entrado em muitos lugares, aleluia. Mas guarda, este é o meu clamor, Senhor. Eu não quero esfriar a minha fé, eu não quero abater no meio do caminho, eu não quero, Senhor amado, aleluia, entregar ao Senhor um culto mais ou menos, eu não quero entregar ao Senhor mais ou menos uma oração, não, Senhor, eu quero entregar o máximo e o melhor que eu puder, Pai amado, aleluia, para o Senhor e para a sua obra. Jesus querido, guarda esses irmãos, ó Pai, que os corações dos meus irmãos sejam incendiados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Teu Espírito é, meu Pai, aleluia, teu Espírito é, meu Senhor, aleluia, como uma chama, como um fogo consumidor, diz a tua palavra. Ah, Senhor, vem consumindo, meu Pai, toda a impureza da nossa vida, tudo aquilo, meu Senhor, que não lhe agrada, que não pertence da parte do Espírito de Deus em nós. Que o fogo do Senhor agora consuma o pecado, consuma as impurezas da nossa vida. Oh, que esse fogo agora nos santifique a nossa vida, santifique a nossa alma. Oh Deus amado e tremendo, aleluia, que os meus irmãos, ó Pai, aonde quer que eles estejam agora, sintam, meu Senhor, esta chama, este fogo, este fervor do Espírito de Deus acendendo a sua alma. Ó Pai, o nosso coração, Senhor, é altar para esta chama,
Elias, ó Senhor amado, nós temos a tua palavra, aleluia, em 2 Reis 19, Elias, no momento do Calvário, no momento do Carmelo, melhor dizendo, aleluia, clamou ao Senhor, restaurou o altar de Israel, que estava quebrado por causa da idolatria do povo. Oh glória, quando o altar foi restaurado, Elias orou, e o Senhor mandou fogo do céu, diz a Bíblia, caiu fogo da parte do Senhor, foi o Senhor que enviou aquele fogo, e acendeu o altar, aleluia, queimou o holocausto, e lambeu aquela água. Espírito de Deus, eu clamo agora, meu Senhor, envia fogo do céu, neste altar, Espírito de Deus, aleluia, aleluia, que toda cinza, meu Senhor, que toda lenha velha, glória, seja arrancada nesta tarde, Senhor, que o nosso altar tenha lenha nova, pelo poder da oração, estamos colocando agora lenha nova no nosso altar, lenha nova no nosso altar, aleluia, lenha nova, Espírito de Deus, lenha nova no nosso altar, Senhor, lenha nova, Santo Espírito, aleluia, toda cinza, meu Pai, quantos altares, Senhor, estão vivendo de cinzas, Pai, cinzas do passado, lenha que queimou lá atrás, lá atrás eu pregava, outrora eu cantava, outrora eu era fervoroso, aleluia, isso são cinzas do passado, não queremos viver de cinza do que queimou lá atrás, queremos viver dias, aleluia, dias novos, aleluia, de fogo novo, lenha nova, coisas novas da parte do Senhor. Por isso nós clamamos pelo teu reino, clamamos por tua presença, clamamos pelo teu mover, Senhor. Eu não sei, ó Pai, nesta hora, qual é o pedido de oração dos meus irmãos, ó Pai, sendo apresentado e colocado aqui, Senhor, nos comentários, mas diante da tua presença neste momento, Jesus querido, eu coloco agora cada pedido de oração, Pai, cada causa, Senhor amado, cada necessidade, Senhor, cada clamor, Senhor querido, que seja apresentado diante da tua presença, que suba o nosso clamor, a nossa oração, e seja agradável diante da tua face, meu Senhor, aleluia, bendito e poderoso Deus, aleluia. Só um momento, meus irmãos, que ela dormiu, deixa eu arrumar ela ali, um segundinho, meus irmãos, por favor. Oh Deus poderoso, Deus santo, Deus santo, Deus santo. Oh Jesus maravilhoso, aleluia. Clamamos, ó Pai, nesta tarde, Senhor. Clamamos o Teu Espírito nesta hora. Clamamos, meu Senhor, por essas vidas, ó Pai, por esses nomes aqui, Senhor. Clamamos, ó Deus amado, clamamos por Tua presença, Senhor querido. Quem faz milagre é o Senhor. Quem levanta, quem restaura, quem perdoa pecado é o Senhor. Quem pode mover milagre na vida dos meus irmãos é o Senhor. Meu Deus, eu clamo agora, Senhor amado, aleluia, por tua misericórdia, meu Senhor. É bem verdade, Pai, que Davi disse, Senhor amado, quem é, meu Deus, o homem mortal, para que o Senhor se lembre dele. Quem somos nós, aleluia, nesta tarde, para que o Senhor atenda ao nosso pedido. Quem somos nós nesta tarde, para que tu faça alguma coisa em nossa vida? É tudo graça, oh aleluia, é tudo graça, é tudo por causa do Senhor. Ninguém aqui faz nada, Senhor, não existe grande profeta, grande pregador, grande
existe, o grande aqui é o Senhor. Se o Senhor faz alguma coisa na nossa vida, é por mérito da graça. Se eu estou aqui orando, é por mérito da graça. Se este irmão está aqui agora, aleluia, enviado pelo teu Espírito, o teu Espírito o trouxe a essa oração, é por tua graça, aleluia. Se estamos vivos é por causa da graça. Se nesta manhã levantamos da nossa cama, ouve em nós, aleluia, respiração, fôlego, se há ar nos nossos pulmões agora, se há batimentos cardíacos no nosso coração, bombardeando sangue e oxigênio para o nosso corpo, é mérito da graça. Isso aqui é graça, ninguém merece, é graça. Eu louvo ao Senhor pela graça que emana do Calvário. Eu louvo ao Senhor por ser alcançada por esta graça maravilhosa que jorra para a humanidade da cruz. A cruz é fonte de graça. A cruz é fonte de graça. A cruz é fonte de perdão. A cruz é fonte de restauração para a nossa vida. A cruz. Queremos estar, meu Pai, aos pés da cruz desta tarde. Queremos estar, meu Senhor, aos pés do Calvário. É ali, Senhor amado, aos pés da cruz que venceremos. É aos pés do Calvário, aleluia, que vamos conseguir vencer as nossas batalhas espirituais. É aos pés do Calvário, aos pés do Cristo vitorioso, aleluia. É aos pés da graça, aos pés da cruz poderosa de Cristo, oh, aleluia, que venceremos, diz a Bíblia, meu Senhor, diz o nosso irmão. Oh, eu sinto a graça na minha alma. Se eu pudesse agora eu corria. Que lindo é o Senhor. Meu Pai, diz a tua palavra, aleluia, o nosso irmão apóstolo Paulo, glória a Deus, ele declara que na cruz, em Colossenses capítulo 1, verso 14, aleluia, na cruz o Senhor triunfou sobre os nossos inimigos, principados e potestades foram expostos publicamente, e o Senhor triunfou sobre eles. Na cruz, Senhor, na cruz o nosso inimigo foi derrotado. Na cruz, aleluia, louvado seja Deus pela obra do vicário de Cristo no Calvário. Na cruz, recebemos o maior perdão da nossa vida. Na cruz, recebemos a maior vitória que poderíamos receber. Muito mais, meu Senhor, que uma vitória financeira, que uma vitória terrena, que uma vitória na saúde. Na cruz nós recebemos a maior de todas as nossas vitórias, a salvação da nossa alma, a salvação da nossa alma. Oh Espírito de Deus, eu quero ser grata agora para a minha salvação, Senhor, pela salvação desses irmãos, ó Pai, pela salvação desses crentes aqui estão, pela salvação das almas que ainda se renderão a teus pés, pela salvação da minha família que se renderá aos teus pés, eu creio. Eu quero ser grata agora pela rendição, aleluia, dos corações na presença do Cristo vivo. Eu creio, meu Senhor, que almas serão salvas, almas serão libertas. Meu Deus, eu creio, Senhor amado, que todo jugo espiritual, oh glória, que toda escravidão do pecado, toda corrente espiritual que ata as almas, meu Senhor, aleluia, que atam as almas em prisões, serão rompidas, meu Senhor, e almas serão libertas e transformadas para a glória do teu nome. Rompe, Senhor, cadeias nesta hora. Diz a tua palavra, meu Pai, em Atos 16, que quando Paulo e Silas são presos, aleluia, por pregar a verdade, açoitados, aleluia, estão feridos, aleluia, estão na câmara mais profunda da prisão, da masmorra, aleluia, estão louvando, adorando ao nome do Senhor, aleluia. De repente houve um terremoto naquele lugar, a glória de Deus se manifestou e todas as prisões dos presos foram rompidas. Oh, que lindo, Senhor! Não foi somente das mãos e dos pés de Paulo e Silas, mas de todos os presos que lá estavam. Quando adoramos, ó Pai, o poder se move no mundo espiritual.
adoecem e prisões de pessoas que estão perto de nós são rompidas. Rompe cadeias desta tarde. Espírito de Deus, a obra é tua. Espírito de Deus, a obra é tua. Espírito de Deus, a obra é tua. Rompe nesta tarde, Senhor. Glória. Liberta as almas cativas. Liberta os oprimidos do diabo. Liberta toda opressão na mente. Deus, quantas pessoas nesse tempo oprimidas. Ó Pai, quantas pessoas neste tempo, Senhor. Meu Deus, são muitas e muitas e muitas. Quantas pessoas, Senhor, oprimidas na sua mente, no seu coração. Quantas pessoas depressivas. Quantas pessoas feridas, angustiadas, machucadas internamente na sua alma. Quantas pessoas, Senhor. Quantas almas carecem, Senhor. Quantas almas sofrendo, Pai. Quantas almas. Meu Deus, coloque em nossa vida um coração intercessor, Senhor. Coloca na vida desses irmãos um coração intercessor. Senhor, nos perdoa, porque às vezes somos tão egoístas ao ponto de ficar pedindo só para nós. Não, eu quero um carro. Não, eu quero uma casa. Não, eu quero uma porta de emprego excelente. Não, eu quero status. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Senhor, nos perdoa. Não queremos ser egoístas a esse ponto de pensar somente em nós, Senhor. Queremos clamar pelas almas que precisam nesse exato momento, nesta tarde de domingo. Existem almas que estão em um ponto de droga. Existem almas que estão em um hospital. Existem almas que estão na rua, moradores de rua, pessoas que tinham família e o diabo escravizou no vício da bebida, das drogas, e agora está lá. Nesse exato momento existem pessoas numa clínica de recuperação. Nesse exato momento existem pessoas em prisões, em cadeias, porque o diabo escravizou no crime, escravizou através do pecado. Senhor, são almas, são vidas que também custaram preço de sangue. O Senhor Jesus não morreu pelos perfeitos, pelos santos, pelos engomadinhos. O Senhor morreu pelos necessitados, pelo pecador. Aleluia, diz a tua palavra. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu era uma pecadora, Senhor. Estava cativa nos meus próprios pecados e a minha alma estava condenada. Mas tu me alcançastes. Graças, Senhor. Eu não merecia. E tu me alcançaste. Essas pessoas que a questão não merecia também, Senhor, e tu os alcançaste. Graças, Senhor. Graças, Senhor amado, por tua misericórdia, por ter nos alcançado. Da mesma maneira que fomos alcançados por o teu perdão, alcança essas outras almas, Senhor. Alcança a nossa família. Alcança a nossa parentela. Alcança a parentela desses irmãos, ó Pai, que não conhece o Senhor nem a sua palavra. Liberta. São tantos embaraços deste mundo, tantos laços, Senhor, que tentam matar as vidas para afastar o homem da tua presença. É bem verdade que diz a tua palavra que os nossos pecados, Senhor, é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o Senhor nos trouxe a reconciliação em Cristo Jesus. Cristo nos dá a oportunidade de reconciliar com o Pai. Cristo nos dá a oportunidade de reconciliar com o Pai através do perdão dos pecados na obra do Calvário. Ah, Senhor, graças, ó Pai, pela obra do Teu Filho. Graças, meu Senhor, nesta tarde, pelo privilégio de clamar o Teu nome. Senhor, eu lhe peço agora,
Fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Há corações aqui, Senhor, que estão sedentas em ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos edifica, nos fortalece, alimenta a nossa alma. Nesse quarto dia de oração, Pai, aos meus irmãos, Senhor, que estão com o coração aberto agora para ouvir a Tua palavra, eu lhe peço, Senhor, fala conosco. Tua palavra não volta vazia. Eu não sou movida por quantidade de pessoas, nem like, nem visualizações, Senhor. Mas se uma alma for alcançada, eu já terei cumprido a minha missão de estar aqui. Se uma alma for alcançada por Tua palavra, Senhor, o meu trabalho será válido, Senhor amado. Se uma alma, Senhor, basta uma alma, Senhor, aleluia, e a obra será cumprida. Eu te louvo, Senhor, aleluia, que o Senhor possa falar aos corações agora, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor nesta tarde de oração. Aleluia. Oh glória. Livro do nosso irmão evangelista Mateus. Mateus capítulo 4, verso 17. A palavra de hoje é um convite ao arrependimento. Eu não vim pregar chave de riqueza para você. Eu não vim pregar aqui nesta live carro zero e profetada para você. Eu vim pregar aqui nesta tarde uma mensagem bíblica, uma mensagem do céu para a tua alma. Há um convite da parte de Deus para o arrependimento. O Espírito Santo quer nos chamar esta tarde para o arrependimento. Eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito Santo quer nos chamar nesta tarde para o arrependimento. E é isso que eu quero pregar nesta tarde. O reino de Deus é para os arrependidos. Irmãos, eu vou ser bem clara e sincera. Se não houver, vou abaixar um pouquinho meu fundo aqui. Se não houver arrependimento em nós, não herdaremos o reino dos céus. Se não houver arrependimento em nós, não herdaremos o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. Amém? Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Aleluia. Orar é bom, é muito bom, é maravilhoso. Mas o momento da palavra é crucial, irmãos. Aleluia. Interceder é bom. Orar um pelos outros é bom. Mas a palavra é o que liberta, o que dá vida, o que restaura. Aleluia, o que move o coração. O que entra e que penetra é a palavra. Então vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim. Vamos à palavra e depois eu dou atenção aos comentários de vocês, meus irmãos, tá bom? Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Irmãos, veja bem, glória a Deus, aleluia. Nós estamos no começo, no capítulo 4, no começo do Evangelho de Mateus.
no comecinho aqui do ministério terreno de Jesus. Jesus, no capítulo 4, no começo do capítulo 4, nós vamos ver que ele é levado pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites. Jesus fica no deserto, passando por esse momento de tentação, para então, depois disso, depois de vencer o deserto, começar o seu ministério. Irmãos, veja bem, Jesus não começou o seu ministério, aleluia, sem passar pelo momento do deserto. Jesus foi batizado no Jordão, no capítulo 3, verso 13, aleluia. João o batizou, retornando um pouco, aleluia. O Senhor visitou Maria. Maria gerou do Espírito. Jesus nasceu, aleluia. Nós não vamos deter aqui no nascimento de Jesus, mas Jesus nasceu, cresceu, viveu um período de até 12 anos. Nós vemos ele no templo em Jerusalém. Depois há um período que nós não sabemos da infância de Jesus, até 30 anos. Por que 30 anos, irmãos? Porque Jesus aparece aqui com 30 anos, porque 30 anos é a idade em que um sacerdote começa a exercer o seu ministério. Exemplo disso, Ezequiel, quando Ezequiel está prestes a exercer, o seu ofício sacerdotal, ele é levado para o cativeiro babilônico, aleluia. O sacerdote, estipulado lá no Antigo Testamento, aleluia, dado ao Senhor para Moisés e ao seu irmão Arão, o sacerdote iniciava o seu sacerdócio com 30 anos de idade. Aparece Jesus, aleluia, olha como é bom aprender, Grace. Aparece Jesus com 30 anos de idade para começar, porque Jesus não é um simples sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o sacerdote dos sacerdotes, aleluia, louvado seja Deus. Ele aparece e João está batizando no Jordão. E João diz: eu não sou digno nem de desatar a corrente do seu sapato, das suas sandálias. Jesus vai e diz: olha, é necessário que eu batize para que se cumpra as escrituras. Louvado seja Deus. Jesus é batizado. A Bíblia diz, meus irmãos, eu vou dar uma introdução aqui para a gente chegar até o capítulo 4, verso 17. A Bíblia diz, meus irmãos, que enquanto Jesus está sendo batizado no Jordão por João, ao levantar das águas, aparece uma pomba, ou melhor, o Espírito em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo se manifestou em uma forma corpórea, aleluia, de pomba, em uma aparência, em uma formação de pomba, pousando sobre a cabeça de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus foi formado cheio do Espírito Santo, aleluia. E uma voz do céu, olha que coisa linda, uma voz do céu brada e diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. O céu confirma quem ele é. O céu confirma e respalda o ministério de Jesus. Jesus ainda não tinha começado a pregar, irmãos. Jesus não tinha começado o seu ministério terreno. Porque meus irmãos, que o ministério terreno de Jesus foi marcado por poder, por glória, por manifestação de cura, de milagre, de maravilhas, de expulsar demônios, de levantar mortos e curar leprosos. Por que, irmãos? Aleluia. Porque Jesus passou pelo tempo de preparação. Nenhum ministério terreno começa do dia para a noite, irmãos, aleluia. Nós temos que entender, irmãos, ninguém sobe, aleluia, louvado seja Deus, os degraus ministeriais, do primeiro degrau para o último degrau. Irmãos, aqui na obra do Senhor há um processo.
Tudo tem um tempo, tudo tem uma preparação. Não existe, aleluia, olha, eu vou dizer uma coisa para você, não existe isso, olha, eu era obreiro, eu era um diácono, glória a Deus, aleluia, por isso. E aí eu fui no monte e não sei quem veio com azeite na minha cabeça, e a partir daquele momento me disse, tu agora vai ser apóstolo, aleluia. Não existe isso, irmão. Com Deus, aleluia, o próprio Jesus passou por isso. Com Deus as coisas precisam de processo. Deus trabalha com processos. Deus trabalha com processos graduais na vida do cristão, irmãos. Veja bem, Jesus, sendo o próprio Deus em forma humana, poderia simplesmente começar o seu ministério terreno já na sua infância, ou simplesmente começar o seu ministério terreno já expulsando o demônio com poder e glória, mas não, ele passa pelo processo do deserto. Jesus precisava disso, irmãos. Jesus precisava disso. Jesus é 100% homem, 100% Deus, mas ele faz isso, sendo aqui a sua parte humana, para nos ensinar, irmãos. Jesus nos deixa essa lição, aleluia, que nenhum ministério terreno é bem sucedido. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Se você puder suportar o peso desta verdade, segura esta verdade aí. Nenhum ministério terreno é bem sucedido espiritualmente se não vencer no oculto, se não passar por um momento de secreto e de desertos no particular. Ministérios bem sucedidos espiritualmente são ministérios gerados em lágrimas, são ministérios gerados em oculto, irmãos, aleluia. São ministérios gerados em momentos de desertos. Aleluia. Jesus venceu o que viria para frente, tudo aquilo que viria para frente, porque ele venceu no deserto. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Nem todo deserto é provação do diabo, nem todo deserto é o inimigo perseguindo você, irmão. Existem desertos da nossa vida que é o Senhor que nos leva, que é o Senhor que nos conduz para quê? Para nos preparar, para nos forjar, para nos ensinar, aleluia, para nossa fé ser fortalecida, para que o crente que você entre não seja o mesmo crente que você sai. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus sai fortalecido, pronto para enfrentar tudo aquilo que ele viria enfrentar lá na frente. Por quê? Porque ele passou o período do deserto. E se você ler a Bíblia aqui, o verso 1 do capítulo 4 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Se você abrir aí na tua Bíblia, esse Espírito está com E maiúsculo. Quando está com E maiúsculo em toda a Escritura, quando você ler Espírito com E maiúsculo, está apontando para o Espírito de Deus, aleluia. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus, aleluia. Quem guiou Jesus para o deserto foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Você está entendendo que existem desertos da sua vida que é o Espírito de Deus que te leva para te preparar, para te forjar, para te ensinar, para edificar a tua fé, aleluia. Outro exemplo disso, nós vemos na vida do profeta Ezequiel 37, diz a Bíblia, aleluia, que o Espírito, o Senhor Deus, aleluia, tomou a vida do profeta, aleluia, a mão do Senhor o levou, o Espírito do profeta ao deserto, ao vale de ossos secos. Não foi Ezequiel que quis entrar no vale, foi o Senhor que tomou o profeta e levou ele até lá, aleluia. Entender, meus irmãos, que nem todo deserto é o diabo. Nós precisamos compreender, Deus tem um porquê nesta situação. Deus tem um propósito nas nossas lutas. Deus tem um propósito no meio das aflições que passamos. Deus tem um propósito no meio das lágrimas que passamos. Eu quero dizer para você, deserto é temporal. Você não vai morar aí, você não vai armar sua tenda e ficar aí para sempre. O povo de Israel peregrinou pelo deserto, irmãos, aleluia. E diz a Bíblia que quando a nuvem se movia,
A coluna se movia e andava, eles entendiam, opa, desmonta a tenda, vamos seguir a nuvem, por quê? Porque não é para nós ficarmos aqui. Quando a nuvem parava, eles paravam, armavam tenda. Quando a nuvem andava, eles andavam, por quê? Porque deserto não é lugar de morada, deserto é processo, deserto é passagem. Louvado seja Deus. É passagem, irmãos, vai passar. O Espírito Santo quer preparar você, vai passar. O ministério de Jesus foi bem sucedido espiritualmente, porque Jesus venceu no deserto. Jesus vence no deserto. Agora ele vai em sentido ao mar da Galileia, aonde ele encontra os seus primeiros discípulos, aonde estavam os nossos irmãos Pedro. Minha filha acordou aqui. Tiago, filhos de Zebedeu, irmãos. Pescadores encontram e o chamam para a obra. Veja bem. João, depois que batiza Jesus no Jordão, João é preso. João, o profeta João, ele é preso. João Batista, ele está em prisão, ele está preso porque pregou a verdade. Como eu disse aqui várias vezes, e vou dizer de novo porque não me canso de pregar a verdade. Aleluia. Ser profeta que profetiza coisas boas é fácil, irmãos. Ser profeta que profetiza que o povo quer ouvir é fácil. Ser profeta que profetiza bênção financeira é fácil. Ser profeta que profetiza carros e casas é fácil. Ser profeta de CPF é fácil, aleluia. Você pode conseguir informação em qualquer lugar. Agora, ser profeta como João, que prega a verdade, aleluia, não é tão fácil, irmãos, de encontrar, aleluia. João está preso porque pregou a verdade. Qual foi a verdade que João pregou? Tudo que saiu da boca de João era verdade. João é o arauto, João é o percussor, aquele que veio preparar e alinhar o caminho. João é como aquela máquina que passa na terra, arando a terra para a vinda do Senhor, aleluia. João disse para Herodes, olha, larga a mulher do teu irmão, sai desse adultério, Herodes, aleluia, não é lícito fazer isto, oh glória, aleluia. E esta verdade incomodou Herodias, irmãos. Esta verdade incomodou, e esta mulher criou uma raiva, um ranço de João, a ponto de futuramente aí tirar a vida do profeta João. Ah, irmãos, aleluia. Profetas de Deus que pregam a verdade estão sujeitos a pôr sua cabeça em prêmio. Essa é a verdade, irmãos. Profetas de Deus que pregam a verdade estão com risco de serem presos, aleluia. Profetas de Deus que pregam a verdade, principalmente hoje em dia. Hoje em dia você não pode falar qualquer coisa, você não pode falar nada, aleluia. Porque se você falar, você está indo contra o político, você está indo contra a lei de não sei o que. Se você pregar que é errado, você é homofóbico. Se você pregar, você não pode, hoje em dia não pode. Se você expressar alguma coisa, aleluia, você é preso. Por quê? Porque eles não aceitam. Assim foi com João. João disse, sai desse adultério. Herodes, tu está errado. Herodias criou uma raiva, um ódio do profeta João. Fermentou no seu coração a ponto de futuramente aí tirar a cabeça do profeta. Olha o cenário, João está preso. Quando João aparece pregando, veja bem, irmãos, do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, até o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, há um período aqui, irmãos, este período aqui, ó, esse período aqui, finalizando Malaquias do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento,
nesse período aqui, entre Malaquias e Mateus, há um silêncio de Deus. Este período aqui, entre Malaquias e Mateus, neste período aqui, é chamado período intertestamentário. É um período que Deus fica em silêncio durante 400 anos. 400 anos, aleluia, de Malaquias para Mateus, Deus não fala nada. 400 anos do último profeta, Deus não fala nada. O primeiro profeta, depois de 400 anos, a ser levantado por Deus para um novo tempo em Israel e um novo tempo na humanidade, é João. Quando João aparece, oh glória a Deus, aleluia. Quando João aparece, capítulo 3, verso 1, naqueles dias apareceu João, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, a primeira mensagem, depois de 400 anos, a primeira mensagem, depois de 400 anos é: arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Irmãos, o Senhor inaugurou o Novo Testamento, trazendo um profeta pregando arrependimento. Por que é que nós não podemos pregar mais arrependimento se o Senhor inaugurou a mensagem pregando sobre arrependimento? Por que é que nesse tempo nós não ouvimos mais pessoas pregarem? Se é bíblico arrependimento, pregar sobre o arrependimento é bíblico, aleluia. O povo precisa ouvir esse tipo de mensagem. Por quê, irmãos? Porque ninguém pode, veja bem o que eu vou lhe dizer, ninguém pode se tornar um cidadão do reino do céu se não se arrepender. Aleluia. O processo da salvação precisa ter e passar pelo caminho do arrependimento. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Ninguém vai para o céu porque é bonitinho. Ninguém vai para o céu porque sabe falar, porque sabe pregar, porque sabe cantar, porque tem fama, porque tem dinheiro, porque tem status. Não, aleluia. Quem vai para o céu são pecadores que entenderam e se arrependeram e entraram pelo caminho do arrependimento. O céu, o reino dos céus é morada para os arrependidos. Por isso, se você deseja o céu, se você deseja a salvação da tua alma, se você deseja herdar o reino do céu, aleluia, depois da sua morte, eu lhe convido a passar pelo caminho do arrependimento. E esse convite vale para mim também, irmãos, vale para mim também, porque eu vir aqui e falar, você tem que arrepender, é muito fácil. Não, irmãos, nós precisamos, eu me incluo também, irmãos. A mensagem corta para mim, ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, ela corta aí e ela corta aqui, aleluia, glória a Deus. Pregadores que apontam o dedo e falam, vocês têm que fazer isso, e vocês, errado, somos nós, porque a palavra corta para ambos os lados, para quem prega e para quem ouve. João começa a pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do profeta. Agora, a primeira mensagem é esta. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Agora João está preso. Quem está pregando o reino dos céus? Quem está pregando arrependimento? Veja bem. Após verso 12 do capítulo 4. Jesus ouviu que João estava preso e voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima do confim de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados em região sombria da morte, a luz raiou. Jesus ouviu que João estava preso. Alguém está pensando, calamos João,
Alguém está pensando, calamos a boca do profeta. João não prega mais contra o adultério, aleluia. Oh glória, irmãos, é raro você encontrar pregadores que pregam sobre o adultério hoje em dia nos altares. Por quê? Porque os altares estão, eu vou dizer, irmãos, os altares estão corrompidos com o adultério, liderança corrompidas com o adultério, homens que estão vestidos de terno e gravata em cima do altar, adúlteros, aleluia, traidores das suas esposas, e esposas traidoras dos seus maridos, vestido com roupa de crente, com saia colada, dizendo, nós somos cristãos, estamos dando lugar para o Senhor, aleluia, adúlteros mentirosos. O Senhor vai desmascarar esse bando de raça, aleluia, para a glória de Deus, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Alguém está pensando, calamos João não prega mais, aleluia. Irmãos, sabe por quê? Porque se pregamos contra o adultério, o adúltero se incomoda. Se pregamos contra o adultério, a liderança que está em adultério, com a cantora, com o fulano, com o ciclano, se incomoda, aleluia, e acha que estamos dando indireta, e acha que não, mano, com Deus não é indireta, com Deus é direta, curta e reta. A palavra não tem curva, a palavra é reta, louvado seja Deus. Oh glória, eita Jesus amado, até vou beber uma água agora, peraí irmãos. Vou dizer uma coisa, aqui na minha cidade existem igrejas, não citarei nome por ética, irmãos. Existem igrejas que o homem largou a esposa para ficar com a outra, com a missionária cantora, aleluia, abandonou o casamento, que a mulher é casada com um, abandonou o marido, o outro é casado com a outra, abandonou, se juntou, aleluia, em adultério, se juntou e abriu igreja, aleluia, está achando que Deus está abençoando. Não está, irmãos, Deus não trabalha dessa maneira, o reino de Deus não é assim, irmãos, a obra de Deus não é dessa maneira, aleluia. E não me chamem, eu já falei para o meu esposo, não me chamem para pregar lá, porque eu não vou, aleluia, eu não vou pregar esse tipo de lugar, eu não vou, aleluia, eu não vou ser conivente com esse tipo de pecado, irmãos. O que foi, minha filha? Cadê essa chupeta? Peraí, meus irmãos. Vai brincar, meu amor, vai. Ai, irmãos. E é o que nós vemos. Pessoas aí com 2, 3 casamentos, irmãos. Pastoreando. Eita. Oi, irmãos. Ai, Clarice, você é radical, irmão, não é isso, irmãos, é a Bíblia. Não dá para aprovar uma coisa dessa, irmãos, não dá para aprovar uma coisa dessa. Uma coisa que a Bíblia condena. Como se fosse normal. Não é normal, irmãos, isso aí não é normal. Não é normal, irmãos, não é normal. João está preso. Quando Jesus descobre que João está preso, Jesus vai para a Galileia, para as regiões de Cafarnaum, em Zebulon e Naftali. E ali se cumpre o que o profeta Isaías diz: na terra de Naftali e Zebulon, que estava em trevas, viu uma grande luz. E aí entra o verso 17. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que João pregava: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. João está preso. Alguém pensou: calamos João, ninguém mais prega sobre o reino, ninguém mais prega sobre arrependimento, ninguém mais prega sobre adultério, sobre conserto, aleluia, sobre batismo, não, ninguém mais prega sobre isso. De repente, quando Jesus descobre João está preso, agora Jesus começa o seu ministério, fazendo o quê?
pregando. O verso 17 diz: quando ele vai para a região de Cafarnaum, nas regiões da terra de Naphtali e Zebulon, ele começa a pregar. E qual é a mensagem que Jesus começa a pregar? Qual é a mensagem? Qual é a primeira mensagem? Qual é o primeiro sermão que Jesus prega? Qual é, meus irmãos? Diz aí para mim. Participe da palavra comigo. Qual é o primeiro sermão que Jesus prega? Qual é a primeira mensagem no livro de esboço de Jesus para pregar? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Alguém diz: João parou de pregar arrependimento. Lá vem Jesus pregando a mesma mensagem. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Desde o início, meus irmãos, desde o início, Jesus anuncia esta mensagem central: o arrependimento. O arrependimento é a mensagem central do evangelho de salvação, irmãos. O pecador precisa entender e se arrepender. Esta é a mensagem que gerará salvação a essas pessoas perdidas. O arrependimento. Jesus começa a pregar essa mensagem central, irmãos, dizendo: o reino de Deus chegou. Mas, diferentemente das expectativas humanas, eles estavam esperando, como eu já disse aqui, um trono humano, um libertador terreno, um rei que o libertasse do império da Roma, dos romanos. E Jesus veio de uma maneira totalmente diferente do que eles esperavam, contra toda a expectativa humana, política e tronos humanos. Ele proclama um reino que não é visível aos olhos, irmãos, louvado seja Deus, e nem vinha com coroas e com um exército poderoso, mas um reino espiritual, aleluia, que se manifesta nos corações daqueles que se arrependem. O reino de Deus, ele é manifestado nos corações daqueles que se arrependem. Aqueles que passaram pelo caminho do arrependimento experimentam o reino de Deus manifesto na sua vida. A porta de entrada para este reino não é riqueza, não é poder, não é prestígio, não é status, não é dinheiro. Aleluia. A porta de entrada para este reino é o arrependimento. A obra do Calvário é importante, muito importante para a nossa vida. Precisamos crer. Veja bem, que a salvação está ligada a crer e a arrepender. Crer e arrepender estão ligados. Porque quando eu entendo o que a cruz significa, o que Jesus fez no Calvário, pelos meus pecados, aleluia, louvado seja Deus, e creio que através dele eu posso ser salva, aleluia, e eu olho para mim e entendo que os meus pecados custaram a vida dele no Calvário, e eu me arrependo deles, eu serei salvo. É simples, irmãos. A salvação não é mérito humano, a salvação é poder da graça para quem se arrepende e para quem crê. Arrependimento e fé estão ligados para a salvação. Louvado seja Deus. Se você deseja herdar o céu, se você deseja, quando o teu corpo partir desta terra e for a uma sepultura, e a sua alma, que é viva e que é eterna, a sua alma é eterna, o nosso corpo é passageiro, esse templo terreno é passageiro, um dia será transformado, mas por enquanto é passageiro, voltará ao pó, e do pó mas a nossa alma é eterna. Eu quero dizer para vocês, isso aqui é muito sério, irmãos. Dentro dessa carcaça física, dessa casca que temos, humana, há uma alma aí dentro, há uma alma aqui dentro, e esta alma é eterna, aleluia, e o Senhor chama esta alma para a salvação,
passando pelo caminho da fé e pelo caminho do arrependimento. Ninguém pode entrar no reino do céu sem passar pela porta, pelo caminho do arrependimento. O arrependimento e o céu não é para os altivos, mas para os quebrantados, aqueles que se quebrantam, aleluia, verdadeiramente na presença do Senhor. O reino de Deus é uma realidade presente. Já disse isso várias vezes aqui esta semana e vou dizer de novo. Jesus não disse o reino virá. Jesus disse é chegado. Isto significa que o reino começou a se manifestar através da vida do Cristo vivo. O reino, Jesus não disse vai chegar até vocês, não. Jesus disse o reino chegou. O reino de Deus é chegado agora. Agora chegou o reino dos céus. Vocês estavam em trevas, estavam em escuridão, mas agora é chegado o reino dos céus. Através de Cristo, o reino dos céus começa a se manifestar na vida dos homens. Louvado seja Deus. Eu disse isso, acho que foi ontem não, que eu não fiz a live, sexta-feira. Aonde Jesus está, o seu reino está. Onde Ele está presente, o seu reino está presente. Eu não vou abrir aqui para não ficar muito longo, mas uma referência sobre isso está em Lucas 17, verso 21. O arrependimento é a porta de entrada do reino dos céus. O arrependimento não é um remorso. E não é uma culpa. O arrependimento é uma mudança profunda de mente e de direção. A palavra grega usada para arrependimento é metanoia. Eu acredito que bastante de vocês aqui já devem saber. É uma palavra bem conhecida. Metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade. Esta palavra para trazer no grego a palavra arrependimento. Arrepender não é remorso. Arrepender não é culpa. Arrepender é mudar completamente o curso, o pensamento, uma mudança completa. Aleluia. Arrependimento não é... Veja bem, com remorso, olha a comparação. Remorso, você sente o peso, mas não gera uma tristeza e você nunca mais deixa de fazer. Você volta a fazer. Você gera um peso ali, mas você... Agora, um exemplo disso, entre remorso e arrependimento, podemos comparar Pedro e Judas. Pedro negou Jesus, chorou de arrependimento profundo. Judas vendeu Jesus, chorou de remorso, e depois Judas tirou a sua vida. Olha a diferença, irmãos, entre o choro de arrependimento. Pedro chorou de arrependimento e Jesus transformou a sua vida, e Pedro foi um pastor, um grande pastor na igreja primitiva. Judas chorou de remorso e a sua vida foi ladeira abaixo, fisicamente e espiritualmente. Há uma diferença. Choro de remorso e choro de arrependimento não são as mesmas coisas. Arrependimento gera mudança genuína. O arrependimento, como é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro é... Escorrega sentadinha. Isso. Como? É reconhecer o pecado, confessá-lo diante de Deus, romper com o velho homem, seu velho caminho, se voltar para o Senhor com fé e obediência. Este é o verdadeiro arrependimento. Reconhecer o pecado, reconhecer que está errado, reconhecer que falhou, reconhecer que precisa de conserto. Reconhecer é um grande passo, irmãos.
Reconhecer que errou é um grande passo. Que precisa de perdão é um grande passo. Confessá-lo, é necessário confessar diante do Senhor. Senhor, eu errei aqui. Eu me arrependo, eu confesso o meu erro. Eu quero romper com o velho homem, com a velha criatura, com a velha Clarice que eu era. Eu quero me voltar para o Senhor, com fé, com obediência e com verdade. Atos capítulo 3, verso 19. Vou deixar só a referência se você quiser ler, meus irmãos, porque eu não vou ler a referência para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? O reino de Deus, ele é inacessível aos endurecidos, mas aos abertos ao arrependimento. Quem chora pelos pecados serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. Aleluia. Precisamos chorar, irmãos. O pecado é sério. Além do pecado, eu já disse isso, o pecado é mortal. O pecado é um câncer espiritual na nossa alma. O pecado gera morte, destruição. O pecado é terrível, irmãos. O pecado tem um preço caríssimo, caríssimo. O pecado custou, para arrancar de nós o pecado, custou o sangue de Cristo, o sangue de um inocente, irmãos. O preço do pecado, olhe para a cruz e você vai ver que o preço do pecado está lá. Aleluia. O pecado, ele tem uma aparência de prazeroso. O pecado tem uma aparência de bom, aparência de bom. Aleluia, mas na verdade o pecado é terrível, o pecado é mortal, o pecado é uma destruição, irmãos. O pecado é horrível, irmãos. Eu não sei, me faltam palavras para expressar, o quão terrível é o pecado. Irmãos, nós não podemos ter aliança com o pecado, nós não podemos ter interesse no pecado, nós não podemos, irmãos. O pecado gerará em nós morte, destruição. Irmãos, olha para a terra, quantas almas destruídas. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. O pecado gera morte física e gera morte espiritual. Vou dar exemplo para você, vou abrir um parênteses aqui. Ilusão, exatamente, ilusão. Vou dar um parênteses aqui para você. Você abre uma notícia de jornal, um canal de jornal, televisão ou jornal no celular. Eu vou dar um exemplo aqui, um parênteses para dar um exemplo. O que você vê? Morte, morte, morte e morte. Fulano tirou a vida de ciclano. Aí você vai ver o contexto daquele porquê. Você vai ver o cenário daquela história que causou a morte de tal pessoa. Você vai ver. Em casos de feminicídio, você vai ver adultérios, pecado. Você vai ver prostituição, pecado. Ah, porque fulano matou ciclano, que não sei o que, saiu com homem casado, que saiu com não sei quem. Olha o cenário, irmãos. A gente olha o que está acontecendo hoje e o cenário de morte, de violência que acontece hoje. Cleison. O pecado gera morte física e espiritual. Então, são pessoas que escolheram o caminho do pecado. E o caminho do pecado, irmãos, é um caminho de morte. É um caminho de podridão. Entendeu? Então, o pecado, ele é terrível, irmãos. Nós nascemos com essa herança miserável do pecado em nós, dada por Adão. Pelo pecado, diz a Bíblia. Não me lembro agora se é Hebreus, irmãos, me perdoem, agora não vou lembrar. Se alguém souber a referência, escreve aqui para mim, porque agora eu não vou lembrar. Mas diz a Bíblia, eu sei que está escrito. Não me recordo agora, porque é muita informação na minha cabeça, irmão. Por um homem entrou o pecado no homem, Adão, e por um homem saiu Jesus. Por Adão entrou o pecado no ser humano, na raça humana. Nós nascemos debaixo de pecado.
Minha filha tem 2 anos. É uma criança inocente, mas nasceu debaixo dessa herança adâmica do pecado. Quando ela tiver a capacidade de entender, quando ela tiver a capacidade de compreender, uma certa idade para compreender, eu vou ensiná-la. Ela é filha de crente, mas ela tem que aceitar Jesus, aleluia. Filha de crente não é crentinho, filho de crente precisa levantar a mão. Filho de crente também precisa reconhecer Jesus, aleluia, porque a salvação dela não depende de mim, depende dela mesma. Quando ela tiver idade para entender o que é pecado e o que Cristo fez, eu vou ensinar ela vai levantar a mão dela. E ela vai aceitar Jesus na vida dela. Por quê? Ela tem 2 anos. Ela não entende ainda. Mas ela nasceu debaixo dessa herança do pecado. O ser humano precisa, irmãos. O ser humano precisa. Todos nós. Não tem ninguém que não precisa se arrepender. Todos nós precisamos passar pelo caminho do arrependimento. Ninguém herdará o céu, o reino dos céus, se não passar por este caminho. Ninguém, irmãos. Reconhecer o pecado, confessá-lo, romper com o velho homem, se voltar para Deus em obediência, em verdade, em sinceridade. Aleluia. O arrependimento é o passaporte para a entrada no reino dos céus. Ai, que coisa linda. O arrependimento é o passaporte para entrar no reino dos céus. O reino dos céus, ele transforma quem se arrepende, irmãos. O arrependimento não é apenas uma porta de entrada. É também um início de uma nova vida sob o governo de Deus. Aleluia. O arrependimento não é simplesmente um caminho para eu chegar ao reino dos céus, mas é um caminho para uma vida transformada aqui na terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui na terra eu posso experimentar e viver parte debaixo do domínio do governo deste reino. Quando eu arrependo, desce lá, vem. Vem, criança. Quando nos arrependemos, o Espírito Santo passa a ensinar dentro de nós, gerando em nós justiça, paz e alegria. Este é o reino dos céus. Nem comida, nem bebida, mas paz, gozo e alegria no Espírito. Romanos 14, 17. O reino é uma herança eterna, meus irmãos, para os arrependidos. Os arrependidos não experimentam somente o reino futuro, mas agora experimentamos parte desse reino. E no futuro, a plenitude do reino celestial. Mateus 25, verso 34. Quem vive sobre o governo de Deus aqui na terra, reinará com ele para sempre. O reino de Deus não é para os perfeitos, mas para os arrependidos. Aleluia. O reino onde a graça... Estou olhando minha filha aqui, tá bom, irmãos? Onde a graça triunfa sobre o pecado. Onde o trono é ocupado por um rei eterno. Esse rei é Jesus. Hoje, o convite que Jesus fez na sua primeira mensagem ecoa até hoje, mais de 2000 anos atrás. Ecoa até hoje. Qual é? Jesus convida ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado agora o reino dos céus. Louvado seja Deus. Amém? Esta é, meus irmãos, a palavra desta tarde. Aleluia. Louvado seja Deus. Para ser cidadão do céu, para ser cidadão do reino dos céus, precisa dar um passo ao arrependimento. O arrependimento é fundamental para o perdão divino. Aleluia.
Eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito de Deus te convida nesta tarde ao arrependimento. E me convida nesta tarde ao arrependimento. Eu não preciso vir aqui e dizer, eu não preciso lhe acusar e dizer, não. Você tem consciência do seu pecado. Eu tenho consciência das minhas falhas. Nós temos consciência do que é errado, do que é certo. Irmão, nós temos consciência. Aleluia. Precisamos entrar pelo caminho do arrependimento para encontrar a salvação e o reino de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Esta é a palavra desta tarde, em nome do Senhor Jesus. Vamos a... Deixa eu tentar ler um pouco os comentários de vocês, meus irmãos. Deixa eu tentar ler aqui. Encerrei a palavra, irmãos. Essa é a palavra bíblica no nosso coração. Arrependei-vos. O reino dos céus está em nós. Chegou. Você. Aleluia. Precisamos nos arrepender. Glória a Deus. Deixa eu tentar ler um pouco vocês, meus irmãos. Vou dar um pouco de atenção aqui para vocês agora. Porque às vezes eu não consigo responder. Que Deus te dê vitória, Keila, em nome do Senhor Jesus, minha irmã. Nesta guerra, nesta batalha, nesta prova, que o Senhor lhe dê vitória, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar por tua vida. O Senhor é vencedor de batalhas, minha irmã, em nome de Jesus. Pastor Jorge, eu não peço Pix não, meu pastor. Se alguém sentir no coração, os irmãos aqui que já estão aqui já sabem, se alguém sentir no meu coração em abençoar de alguma maneira a minha vida, tem aí na descrição, mas eu não peço não. Eu não estou aqui por causa disso. Aleluia. Se alguém sentir no coração é diferente, irmãos. Mas pedir, de maneira nenhuma. Eu recebi de graça eu compartilho. E Deus cuida das minhas coisas, eu creio na provisão do meu Senhor. Deus abençoe, Graça. Boa tarde, Magnólia. Deus abençoe, Ângela. Muito obrigada, minha irmã, pelo seu comentário. Deus te abençoe, Maria Jesus. Deus te abençoe, Carlos. Já foi o momento da oração, Cleison. Já fizemos o momento da oração. Foram 40 minutos de oração, já passou. Agora estávamos no momento da palavra. E agora estamos no momento de ler aqui os comentários. Porque oração sem palavra é incompleto, né? E palavra sem oração é incompleto. Tem que ter oração e palavra. Por que, Graça? Não pode, minha irmã. O Senhor te dê força. Procure outro lugar, minha irmã. Nós precisamos estar ligada ao corpo. Não podemos ficar membros sozinhos. O Senhor te fortaleça, Carlita, em nome de Jesus. E dando um renovo sobre a sua vida. Senhor, restaura a sua vida, Vilma, em nome de Jesus, repreendendo todo mal-estar sobre você, minha irmã. Deus te abençoe, Sandra. Irmãos, eu não consigo ler todo mundo aqui. Eu tô tentando, mas eu não consigo ler todo mundo. Aleluia. Nossa,
Glória a Deus. Mas, irmãos, eu tô lá em cima ainda, irmãos. Me perdoe, eu não consigo ler aqui todo mundo. Deus te dê vitória, Maria, em nome de Jesus, minha irmã. Deus te abençoe, Ronaldo, Maria Luísa, José Augusto, Deus te abençoe, Patrícia, em Pirassununga, São Paulo, Deus abençoe, minha irmã. Amém, Francinaldo, muito obrigada. Recebo. Que Deus abençoe a sua família também. Vem, filha. Deus te abençoe, Sandra. Deus te abençoe, Valdir. Glória a Deus. Irmãos, se vocês puderem... Vem cá, vem. Vem aqui, meu amorzinho. Vem aqui, meu amorzinho. Deixa o like, irmãos. Irmãos, vou encerrar aqui agora, tá bom? Até amanhã, irmãos. Amanhã à tarde, amanhã é segunda-feira, né? Terça-feira é o meu exame da ultrassom. Amanhã estamos aqui, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou fazer aqui uma madeira pra ela, para ver se ela dorme. Sonequinha da tarde dela que ela não tirou. Ela dormiu só um pouquinho. Irmãos, Deus abençoe. Me perdoe, não consigo ler. Tô tentando aqui, não consigo ler. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus até amanhã. Amanhã estamos de volta, em nome de Jesus, ao nosso 5º dia de oração e palavra, buscando o reino de Deus. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde de domingo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada pela companhia.